Então, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui de novo para falar sobre esse tema que é a preservação da fertilidade. Preservação da fertilidade envolve muito a questão da reserva ovariana, né? Toda mulher tem uma reserva ovariana, que a gente vai discutir muito bem sobre isso que vai dar subsídios para vocês entenderem o motivo da preservação da fertilidade. E também depois a gente vai falar sobre as questões da preservação, quando que estaria indicada a preservação, como que é feita a preservação da fertilidade e, por último, como que se deve fazer, o que os dados da ciência mostram que a gente deve ter em relação à preservação da fertilidade. Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, né? O desejo pela maternidade vem sendo postergado, né? Você viu o caso da Lorena, que a gente mostrou, que é uma pessoa extremamente ativa, né? Pra você ter uma ideia, a Lorena tem um instituto em Sorocaba. Ela é de Goiânia, criou um instituto em Sorocaba de estética e extremamente ativa e dá cursos de estética e não para. É uma pessoa que não para. E você viu que ela comentou que até às vezes nem passava pela cabeça dela de ter filhos, né? Então esse talvez seja até um dos motivos da postergação da maternidade, porque existe um clique. A gente observa que existe um clique na mulher que ela fala, não, agora eu quero ter filho. É igual quando falaram para a Lorena, você não vai poder mais ter filhos. Ela falou assim, não, agora eu quero para ontem. Entendeu? Então, essa que é a questão. Então, a mulher, normalmente, ela vai caminhando na vida dela, ela não tem aquela necessidade de ter filhos, aquela correria da vida, então ela não tem muita necessidade, aparentemente uma necessidade, mas, de repente, parece que desperta aquele sentimento de maternidade e ela quer para ontem, como a Lorena disse. Isso vem um pouco de realização profissional e estabilidade econômica, né? Ou seja, antigamente a mulher vivia em casa, hoje não. Hoje ela saiu para o mercado de trabalho e ela, além da realização profissional dela, ela quer ter uma estabilidade econômica, como eu falei, como todos nós queremos, né? Só que existe um problema. Os ovários param de funcionar muito antes de todos os outros órgãos, né? Lá na faculdade eu tinha uma questão de prova que eu colocava assim: paciente, tal, 54 anos, deu entrada no pronto-socorro com quadro de dor torácica, dor abdominal. Então, contava toda uma história relativamente trágica, assim. Quer dizer, a paciente estava com vários problemas, insuficiência renal e tal. E deu entrada na UTI, e aí eu perguntava qual o órgão, né, paciente de 59 anos, qual o órgão dessa paciente que vocês têm certeza que entrou em falência já, de acordo com o caso? Aí era uma pegadinha. Na realidade tinha rim, fígado, coração e tinha ovário. Então, essa paciente de 59 anos, o único órgão que você tem certeza que entrou em falência foi o ovário, né? Por quê? Porque realmente o ovário para de funcionar muito antes dos outros órgãos. Então, você tem certeza que foi o ovário que parou de funcionar. E isso tudo leva a quadros de infertilidade e a menopausa. Então, realmente é um assunto longo essa questão da diminuição da reserva ovariana, né? Motivo, às vezes, de um livro completo sobre isso, né? Mas a gente vai tratar aqui com vocês nesse tempo que nos foi dado. Então, o que é reserva ovariana? A mulher nasce, olha, com a quantidade de óvulos, 2 milhões de oócitos, né?
que ficam distribuídos no parênquima ovariano, né? Isso aqui é um ovário, né? Então, no parênquima ovariano ficam distribuídos vários oócitos. Na realidade, o ovário nada mais, nada menos do que oócito e tecido conjuntivo, que a gente fala, que fica ao lado desses oócitos. Depois eu vou mostrar mais imagens para vocês entenderem. Então, o ovário é isso. Na menarca, para vocês terem uma ideia, na primeira menstruação, já teve uma queda significativa desse número de oócitos, passando para 250 mil. É muito comum eu explicar no consultório que à medida que a paciente vai ovulando, ela vai perdendo os óvulos, porque isso aqui é de difícil compreensão. Por que que some esses óvulos? Some. A verdade é que na fisiologia, no funcionamento, eles vão entrando em atresia. Eles vão desaparecendo independente da ovulação. Por isso que algumas perguntas falam o seguinte: se eu usar anticoncepcional, que aí eu não ovulo, eu vou conseguir preservar a minha fertilidade? Não. Não precisa de você ovular para você perder os seus óvulos. Você vai perdendo eles, independente de você querer ou não. Então, isso aqui, dentro ainda da barriga da sua mãe, você recebeu essa quantidade de óvulos e ela falou, isso aqui é para você me dar meus netos. Só que, quando você começa a menstruar, você já tem quase só essa quantidade, 250 mil óvulos. E você vai perdendo, formando uma curva mais ou menos assim, que eu já vou deixar vocês acostumando com essa curva de perda de oócitos, né? De forma que, aos 50 anos, com ciclos regulares, teria em torno só de 5 mil a 8 mil folículos, né? E cada folículo tem seu oócito dentro. E essa perda mensal de óssos até a menopausa acontece de forma que, na menopausa, não existe nenhum oócitos mais. E para vocês terem uma ideia dessa história toda aqui, apenas 400 folículos, 400 óvulos são ovulados durante a vida da mulher. Então, existe uma perda significativa dessa quantidade de oócitos durante a vida da mulher. Aqui é exatamente para mostrar para vocês que o ovário ele é exatamente isso. Ele é basicamente a presença de uma quantidade aqui de Ixi, entrou naquele outro. Deixa eu só clicar aqui. Então, aqui você vai ver aquilo que eu contei para vocês. Na realidade, o ovário, isso aqui é um corte histológico do ovário, né? Retirado uma fatia fininha do ovário, e ele vai mostrar exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. O ovário, ele é um conjunto de folículos, tá vendo? Cada bolinha dessa aqui é um folículo. E em cada folículo, depois eu vou mostrar isso mais esmiuçadamente para vocês, mas é um óvulo, entendeu? Então, se você, por exemplo, fizer uma cirurgia e retirar uma parte do ovário, você está perdendo, olha o patrimônio de óvulos que você perde. Olha, cada bolinha dessa aqui, ó, que vocês estão vendo, é um folículo que tem um óvulo dentro. Está vendo o óvulo aqui, ó? Tá? Óvulo, óvulo, óvulo. Então, é isso aqui, ó, né? Isso aqui é chamado de folículo e só isso aqui é chamado de óvulo. Então, você vê que o ovário basicamente é... Então, quando você
faz uma cirurgia que você retira um pedaço do ovário, quando você cauteriza esse ovário, de repente tem uma artéria aqui que está sangrando, que você usa a energia elétrica para cauterizar, você acaba matando essas estruturinhas aqui que carregam um óvulo dentro. Então, vocês já vai guardando que cirurgias ovarianas depletam muito essa reserva ovariana. Então, aqui está mostrando novamente ao nascimento, né, que está cheio de óvulos e folículos, né, na puberdade, depois vai diminuindo mais ainda aos 37 anos, de forma que na menopausa não sobra praticamente nada. Outra coisa que é interessante vocês saberem, que muitas vezes, mesmo na menopausa precoce, você ainda tem alguma coisa aqui, ó. Só que eles não conseguem ser ativados. Esses folículos que às vezes permanecem aqui, eles não conseguem ser ativados. Aí ele está mostrando que esse folículo, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo. Depois eu vou entrar mais em detalhes com isso para vocês. Então, você tem folículo que tem praticamente o óvulo e uma camada de células que envolve, pequenininho, e você tem esses folículos que já começam a estar maiores, com várias camadas de células em volta, que depois eu vou esmiuçar isso aqui para vocês. Então, isso aqui é uma visão real mesmo de uma